Bem-vindos ao nosso curso Armazenador de Energia. Esse é o vídeo de número 4 da nossa série Volante de Inércia. A gente falou sobre o princípio de funcionamento do volante de inércia em termos da energia de deformação, o que a gente chamou de potencial elástica. Agora nós estamos entrando na quantidade, na maior parcela na qual essa energia é armazenada, que a gente chamou de energia de rotação da forma cinética. Para que a gente possa também entender da mesma forma que a gente fez quando a gente falou da energia potencial elástica, vamos olhar com um olhar aqui o princípio de funcionamento ou os princípios elementares mecânicos que regem essa energia, da forma que essa energia ela é armazenada no nosso volante de inércia. Basicamente, nós estamos considerando a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante em uma partícula ela está associada à variação do seu momento linear. Basicamente, o nosso momento linear está associado a uma massa viajando a uma velocidade v. Ou seja, qualquer massa em movimento, teríamos então nosso momento linear. Analogamente, se nós podemos considerar isso no movimento retilíneo uniforme, nós podemos considerar isso no movimento circular uniforme também. Nós temos a nossa consideração do momento angular. E o nosso momento angular está agora associado a um raio, vec, o nosso momento linear, que seria uma massa em rotação. Então, nessas duas condições, tanto no momento linear quanto no momento angular, nós temos a inércia do corpo. Uma massa em movimento ela tem uma inércia ou uma massa inercial, que é o que a gente chama de momento de inércia. O momento de inércia, então, é a tendência de um sistema, no caso do volante de inércia rotativo, permanecer em seu estado original. Então, nós pegamos uma massa, começamos a girar essa massa, a tendência a menos de perdas nesse sistema é que ele permaneça em rotação. Essa é a ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos reescrever esse momento de inércia para que a gente possa tirar agora os valores, por exemplo, do raio desse corpo girando e a velocidade. Então, se nós temos um momento angular, nós podemos, por exemplo, substituir o valor do momento linear, tirando a multiplicação vetorial, nós temos r vezes o nosso momento linear seno de alfa. Vamos considerar o seno de alfa igual a 1. Fazendo as devidas ponderações, nós temos agora que o nosso momento angular está relacionado à massa multiplicado pelo raio ao quadrado vezes a velocidade. Então, momento angular em função da velocidade. Nós pegamos, então, essa massa e esse r ao quadrado e chamamos de inércia. Logo, nós temos uma relação direta entre o momento angular, a velocidade, relacionado à inércia do meio. Quanto maior for a inércia, mais difícil está de variar a velocidade desse corpo, que é o que eu coloco aqui para vocês. Qual a dificuldade, então, de girar uma massa? Isso está muito associado ao seu momento de inércia. Então, o momento angular de um corpo girando em torno de um eixo é dado por essa forma. A gente está considerando uma partícula m pontual num raio r girando a uma velocidade ômega. Dessa forma, a gente consegue estimar qual que seria, então, o seu momento de inércia. Vamos expandir isso agora. Nós não temos mais uma massa pontual, nós temos agora um corpo sólido. Como que a gente vai determinar o momento de inércia, por exemplo, de um cilindro sólido? Para fazer isso, vamos discretizar esse cilindro em pequenas partículas de massa m e nós consideramos que até o centro temos um raio r, uma massa pontual m, girando a uma velocidade v. Supondo, no caso do desenho, são 26 quadradinhos, então poderia ser o somatório de cada uma dessas massas no raio ao quadrado, nós poderíamos encontrar o momento de inércia. E olha que interessante, nós sabemos qual que é a energia cinética desse material, que é dado por 1/2 de mv ao quadrado. Da mesma forma, se nós aplicarmos isso então para a partícula I, seria 1/2 de mi vi ao quadrado. A energia total, então, é meio, que é constante, o somatório de todas as massas e as velocidades. Essa velocidade a gente pode passar por velocidade angular, que aparece o ômega-r. Com isso, nós temos que a energia total vai ser 1/2 do somatório de mi/ri ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Como a gente já comentou lá atrás, nosso mi/ri ao quadrado é o nosso momento de inércia. Então, a gente pode reescrever essa equação em termos de energia
como sendo o meio do momento de inércia vezes a velocidade ao quadrado. Vocês vão encontrar na literatura as duas terminologias, tanto o I quanto o J, e aqui eu coloquei só para vocês não se esquecerem disso. Podemos então calcular o momento de inércia com base nessa equação, só que agora aplicando integral. Para um corpo rígido, seria a integral de 0 até a massa m, do raio ao quadrado no diferencial m. E aqui eu apresento para vocês, foge ao escopo da nossa disciplina, fazer o cálculo de cada um desses corpos, mas o momento de inércia para uma barra é dado por isso, para um cilindro esse aqui, para um anel cilíndrico esse valor, para uma esfera esse valor. Os volantes de inércia atuais, eles podem armazenar até 125 Wh por quilograma. Para vocês terem uma ideia comparativa, aqui uma bateria de chumbo ácido está em torno de 50, dependendo, claro, da tecnologia, e as baterias de lítio, elas estão em torno aí de 200. Então, esses valores aqui, ele está, digamos assim, competitivo às baterias, porque também depende do tipo de tecnologia de bateria de lítio que você vai usar. Se eu não me engano, as baterias de lítio ferro-fosfato, elas estão compatíveis com esse valor aqui de 125. A velocidade de rotação típica varia de 20.000 a 100.000 rotações por minuto, o que pode até ser perigoso, dependendo da quantidade de massa e da energia que você está armazenando. De fato, à medida que você aumenta a energia armazenada, qualquer sistema ele necessita de um pouco mais de atenção. Precisamos também operar em vácuo, utilizando muitas vezes mancais magnéticos para reduzir as perdas de operação desse sistema. Por que nós precisamos do vácuo? Para reduzir efeitos, por exemplo, de atrito, como o arrasto aerodinâmicos, que acontece à medida que esse rotor gira em alta rotação. Por que nós devemos, então, utilizar um volante de inércia? Nós já fizemos essa discussão no vídeo passado, mas é interessante recomparar com os diferentes tipos armazenadores. Nós estamos falando aqui da energia do volante de inércia, cerca de 55 a 213, dependendo do tipo de material que a gente utilizar. Percebam que os materiais compósitos chegam aí a 213. Eu apresentei para vocês um valor de 125 Wh por quilograma. É claro que isso também depende da referência que a gente consultar, mas é interessante para a gente ter um norte. Já as baterias de chumbo ácido e as baterias de níquel, elas estão com um valor bem menor do que a gente teria, por exemplo, um volante de inércia. Dentre os sistemas armazenadores que eu apresentei para vocês, o volante de inércia ele apresenta maior densidade energética, que foi o que a gente já discutiu. Ele também apresenta com o nome de FLES, que é o Flywheel Energy Storage System, mas vocês também vão encontrar ele com o nome de KESS, que é o Kinetic Energy Storage System. Isso é importante. E a energia é essa que eu já apresentei aqui para vocês.